que você tem liberdade para sair à noite. E seus sogros, eles não visitam vocês e nem vocês vão lá? Notei que você não usa aliança. Por quê? Você não toparia uma relação aberta com o Luiz? As coreanas te criticam em alguma coisa? Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas. Desde já quero agradecer pela participação e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma resenha. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Seus filhos não saem para curtir o Halloween aí na Coreia com você? Não! Curtir o Halloween no centro não é lugar para criança. Por que seu marido não participa de seus passeios, viagens e mesmo assim você sai toda vez com amigas? Gente, o Luiz não gosta de sair comigo, ele não gosta de passeios. A única coisa que a gente faz é tudo em família. Então, quando a gente vai fazer um passeio em família, quando nós vamos viajar em família, qualquer coisa que nós vamos fazer em família. Então, nós fazemos juntos. Mas se as crianças não estiverem junto em alguma coisa, então nós não fazemos juntos porque nós perdemos esse costume de fazer as coisas juntos. O Luiz tem um gosto, eu tenho outro, ele não gosta de sair, ele não gosta nem de ir numa cafeteria. Então eu saio sozinha ou saio com as minhas amigas. Thalita, você ainda está casada porque não vejo mais o seu esposo nos vídeos. Gente, ele aparece sim em vários vídeos, mas como eu falei pra vocês, em vídeos que envolvem, assim, família, vlogs de família. Que ano do ensino médio o Wilson está? O Wilson agora vai entrar no segundo ano do ensino médio. Qual o maior motivo para a taxa de suicídio na Coreia ser tão alta? Gente, eu acredito que seja depressão. As pessoas aqui, elas são muito isoladas, elas sofrem muito de comparações, elas se importam muito com o que as pessoas acham dela, o que pensam dela, né, o que falam dela. Muitas coisas assim que levam à depressão, né, não só aqui, mas no Brasil, qualquer outro país. Mas eu acredito que o maior motivo seja depressão. Um conselho que você daria para alguém que está se sentindo perdida? Você precisa se achar. Brincadeira. Mas você precisa encontrar qual é o foco do seu problema. Que tá te deixando perdida para você trabalhar em cima disso, né? E também encontrar algo que te dê prazer, algo que você se sinta muito bem em fazer. Eu acredito que isso vai ajudar muito. Quando a mulher é mais velha que o homem, a hierarquia ainda é do homem na relação? Eu acredito que sim. Mesmo a mulher sendo um pouco mais velha do que o homem, a responsabilidade econômica ali da casa continua sendo do homem. Como é ser youtuber aí na Coreia? Eu gosto muito, é uma coisa que me dá muito prazer em fazer. É um privilégio muito grande, eu me sinto muito honrada de poder compartilhar muitas coisas com vocês. Então, é algo também que me ajuda muito numa questão psicológica e mental. Eu falo para vocês que trabalhar com o YouTube é a minha terapia, então é algo que eu adoro fazer. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com administração do lar e YouTube. Quando você vem para o Brasil? Gente, eu não sei. Eu tô assim meio sem planos de quando eu vou pro Brasil, né? O Brasil não é ali, não é tão perto, para mim não é tão fácil ir. Então, eu ainda estou meio sem planos. Acabou de fazer 3 anos que nós voltamos do Brasil, depois de ter morado lá 4 anos. Então, eu ainda realmente não sei quando. Deus proverá. Vantagens de morar na Coreia. A primeira vantagem é a segurança. Outra coisa que eu gosto muito é a praticidade.
Tudo aqui é muito prático, assim, de resolver, é muito rápido. Então, é uma coisa que eu gosto demais também. E o acesso a poder ter coisas e fazer coisas, sendo uma família de classe média, que no Brasil, se fosse pra gente ter ou fazer, a gente tinha que estar em um outro padrão econômico. Então, essas são as principais vantagens de morar aqui na Coreia. Quanto tempo demorou para você aprender coreano? Foi em uma escola de idiomas? Entrei em um curso, nesse curso eu fiquei 3 anos. Então, eu fiz um vídeo já, tá? Vou deixar aqui nos cards desse curso de coreano que eu fazia, era muito legal. Então, eu fiz o curso mesmo 3 anos. Ah, e quanto tempo demorou? Eu acho que, sei lá, uns 2 anos, assim, já conseguia falar o básico, mais ou menos. Em qual cidade você mora? Eu moro em Daegu. Se escreve D-A-E-G-U. Daegu. Thalita, seus filhos lindos já comentaram que profissão gostariam de ter? O Yusu, ele falou que quer ser empreendedor, mas ele ainda não falou do quê. O Murilo quer ser jogador de futebol. O Otávio anda meio indeciso. Com quem você tem mais afinidade da família do Luiz? A irmã mais velha dele é a pessoa que eu mais tenho afinidade. Você tem intenção de voltar a morar no Brasil? Não! Gente, eu não tenho intenção nenhuma de voltar a morar no Brasil. Esses 4 anos que nós ficamos no Brasil foi muito bom pra mim, porque cortou o meu cordão umbilical com o Brasil. Eu passei muitas decepções no Brasil durante esse tempo que nós ficamos lá e então eu perdi totalmente a vontade de morar no Brasil. Você achou que sua pele melhorou depois que você foi para a Coreia por causa da alimentação? Não! Eu não acho que melhorou assim por causa da alimentação, mas uma coisa que acontece aqui na Coreia é que eu acabo não tomando muito sol. Eu vou à praia uma vez por ano, no dia a dia, assim, eu não ando muito no sol, então eu acho que isso ajuda bastante a pele. Depois da competição, você pretende voltar o peso que você tinha antes da dieta? Eu já voltei. Gente, aquele corpo da competição não é um corpo fácil de manter, porque realmente você tem que comer muito pouquinho e também não é saudável manter aquele corpo. Tanto é que depois da competição, a gente engorda 5 quilos, assim, praticamente dentro de uma semana. Porque realmente o corpo, ele não tá saudável ali, nesse caso. Então, é saudável sim engordar mais uns 5 quilos depois, tá? E já faz um tempinho que eu competi, então eu já voltei o meu peso, né? Porém, assim, o corpo mais trabalhado, né? E menos gordura. Mas é normal sim, tá? Engordar depois da competição, pro corpo também ficar mais saudável. Qual foi a última vez que você foi ao Brasil? Então, foi de 2016 a 2021, que foi quando nós moramos 4 anos no Brasil. Moramos em Campinas. Thalita, você já fez procedimento no seu sorriso? Ele é lindo. Obrigada. Eu alonguei os 4 dentes aqui da frente e fiz clareamento. Seus filhos sentem a pressão social no estudo na Coreia e por você ser estrangeira, que eles estudam muito mais, em uma maior intensidade. Eles sentiam muito essa diferença quando nós voltamos do Brasil. No começo eles até reclamavam que tinham que estudar demais, agora eles já se acostumaram. E por eu ser estrangeira, não. Eles nunca sofreram nenhum bullying, nada. Nem por eles serem mestiços e nem por ter uma mãe estrangeira. Tenho alergia alimentar. Você acha que seria muito complicado se eu for aí? Eu acredito que você tem que ter cuidado se vier aqui. Procurar saber o que tem dentro dos alimentos para você poder comer. Seu marido não participa das coisas brasileiras com você? De vez em quando só nós fazemos um encontro com os brasileiros que moram aqui em Daegu, mas ele nunca quis ir.
Uma vez nós alugamos uma casa para passar o fim de semana, o pessoal, as crianças e tudo. E eu chamei ele para ir. Ele levou os meninos até a porta da casa e veio embora. Isso porque eu falei para ele, entra, come churrasco, fica um pouco lá, depois você vai embora. Não, ele levou os meninos até a porta e veio embora. Então, ele não quer participar, daí eu não posso fazer nada. Qual o seu segundo sonho? Até porque você, eu acho que realizou, que é a sua família, verdade. Assim, fora o sonho dos filhos, né, família e tal, que também quero que eles sejam adultos, saudáveis, inteligentes, né, bem resolvidos em todos os sentidos. Esse é o sonho de toda mãe. Mas se for para falar aqui um sonho meu, pessoal, eu acho que era ter a minha independência total. Esse é o meu sonho. Acho que é isso. Ter, assim, a minha independência financeira, a minha independência total e poder ser dona do meu destino. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Sua mãe gosta da Coreia? Ela já passou alguns dias com você em sua casa? Sim, a minha mãe veio para a Coreia com a minha irmã em 2010. Quando nós nos casamos aqui, nós nos casamos no Brasil, antes de vir para a Coreia, e aqui na Coreia em 2010. E a minha mãe veio com a minha irmã, mas elas não puderam ficar muito tempo, porque na época a minha irmã ia se formar na faculdade. Então, elas ficaram mais ou menos umas 2 semanas e meia só. E a minha mãe adorou. Ela adorou, só que ela reclamou muito da viagem. Falou que era muito longe. E depois eu até convidei ela para vir de novo, mas não quis. Ela não quer vir mais, gente. Falou que é muito longe e que ela sofre na viagem. Mas ela gostou muito. Você não toparia uma relação aberta com o Luiz? Dizem ser muito normal por aí. É verdade ou mais um mito? Eu acho que é mito as pessoas terem uma relação aberta. Aqui o pessoal gosta de fazer escondido mesmo. E eu jamais toparia uma relação aberta com o Luiz. Jamais. Apesar dos nossos problemas que nós temos, eu acho meio esquisito esse negócio de relação aberta. Eu assim, acho estranho. Então, não. Você está preparada para a fase adulta dos meninos, onde a tendência é eles irem embora? Eu já penso um pouquinho sobre isso. Eu acho que tá tudo bem, desde que eles não fiquem muito longe. Os filhos aqui, eles não costumam morar muito tempo com os pais, depois que ficam adultos. Então, eu já tô, assim, meio me preparando para isso. Espero que eles não fiquem muito longe. Pode gravar um vídeo de você com o Luiz, juntos, só os dois, saindo juntinhos, doraminha real. Não! Eu sinto muito, gente, mas o Luiz, ele não gosta. Eu curto essas coisas, sabe? Eu já falei pra vocês, eu sou bem romântica, eu sou uma libriana, assim, bem romântica mesmo, que ainda poderia fazer muitas coisas de namoradinho, assim, com o meu marido, mesmo depois de 16 anos de casada. Mas, infelizmente, o Luiz, ele não gosta de fazer nada. Assim, então, a gente não tem clima, eu acho, pra sair só nós dois juntos. É esquisito. Já há tantos anos que a gente não faz nada juntos, então, não sei. Acho que não vai rolar não, amiga. Desculpa, tá? Quem sabe um dia, né? Aqui no Brasil tem muitos bichinhos abandonados na rua. Aí na Coreia tem bichos abandonados. Gente, eu não vejo. Nunca vi. Pode ser que tenha, né, em algum lugar assim, mas eu mesmo nunca vi. Eu sei que tem uma instituição de adoção de animais. Os meninos têm dupla cidadania? Tem sim. O que os coreanos acham da pele negra e cabelos cacheados? As mulheres, elas acham bonito o cabelo cacheado, viu? A minha irmã veio aqui, o cabelo da minha irmã é cacheadinho. Teve alguns lugares que a gente foi que falaram que o cabelo dela era bonito, por causa da pele negra. E as pessoas negras que eu conheço, que convivem aqui na Coreia, ou passaram por aqui, nunca falaram que sofreram nada, assim, demais. Como e onde comprar aqui no Brasil essa máscara que você tá usando? É uma máscara que eu uso no rosto, para hidratar o rosto.
Talvez tenha na Shein. Na AliExpress também, pode ser que tenha. Notei que você não usa aliança. Por quê? Essa pergunta é um pouco polêmica. Vamos lá. Eu tenho 2 alianças. Tô usando ela nesse vídeo porque eu já sabia que tinha essa pergunta. Uma de ouro amarelo e uma de ouro branco. Essa aliança aqui é do nosso casamento no Brasil e essa aqui do nosso casamento na Coreia. Eu gosto muito, gente, das minhas 2 alianças. Porém, eu não uso. É um pouco complexo isso aí, tá, gente? Quando nós nos casamos, eu e o Luiz era uma pessoa, assim, muito legal. Era um homem muito amoroso. Depois que nós viemos pra Coreia, assim, dentro de 2 ou 3 anos, ele virou, assim, uma pedra de gelo e me deixou muito de canto, sem se importar se eu tava sofrendo com isso ou não. E eu tentei muitos anos trazer ele de volta, tá? Olha, gente, eu tentei de tudo trazer esse homem de volta, mas eu não consegui. Até um dia que eu me irritei, tirei a aliança e falei, não vou mais usar. E isso já faz 7 anos. Ah, mas você se considera solteira? Não, não me considero solteira. Eu amo o Luiz, apesar dos nossos problemas. Não me considero solteira. Nem nada disso. É só um gesto de protesto mesmo. E como ele não ligou, porque até hoje ele não perguntou por que eu não tô usando aliança. 7 anos depois ele nunca perguntou por que eu não tava usando aliança. Então eu continuo não usando. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas é isso. As pessoas de 50 anos aí não se divertem, nunca vejo nada para pessoas de mais idade. E se divertem sim, as pessoas de 50 anos, gente, olha, tem balada para as pessoas assim mais velhas, que é a balada já da terceira idade. Fora isso, eles têm também encontros, atividades para as pessoas da terceira idade. Então, tem sim, tá? Eles se divertem do jeito deles aqui também. Oi, Thalita, fala sobre suicídio entre os jovens aí na Coreia. O motivo maior de suicídio é depressão. Então, o que causa muita depressão entre os jovens aqui na Coreia, de fato, é a questão da comparação, bullying, pressão com os estudos. Eles se sentem muito pressionados de fazerem o melhor, e se eles acham que não fizeram aquele melhor, eles já se sentem muito menos. Isso ajuda muito, né, a depressão. Oi, chegou o nosso jogador. Tô aqui fazendo um vídeo. Oi. Oi, amor. Tchau. Mas olha só, não é só aqui na Coreia não, viu? Eu tava vendo algumas notícias sobre esse assunto no Brasil também. Mas, gente, acontece demais no Brasil. Qual a base que você usa? Acho a textura dela o máximo. Peraí que eu vou mostrar. Eu uso essa base aqui da Nurse. E o número dela é M2.5. Essa aqui. Você sentiu algum preconceito das mães coreanas em relação à sua forma de se vestir? Não. Eu me visto assim, normal para uma estrangeira, entendeu? As coreanas não se vestem como eu, porque elas não têm o costume. Eu sou brasileira, então eu tenho o meu estilo próprio de vestir. Não é nada demais. Ninguém nunca falou nada, não. Estrangeiros são aceitos na Coreia para morar sem ter parentesco nenhum coreano? Sim, você pode conseguir vistos, né? De trabalho, estudo, tem sim, tá? E seus sogros, eles não visitam vocês e nem vocês vão lá? Então, os meus sogros, é muito difícil, gente, eles virem aqui na minha casa. É estranho, porque parece que eles não se sentem à vontade, sabe, na casa do filho. E nem o Luiz se sente à vontade indo pra lá. Então, eles acabam não se visitando muito. Então, nós não temos esse costume de ficar se visitando.
Thalita, por que o seu marido não aparece nos vídeos para dar um oi? Ele aparece sim, gente, às vezes. Já percebi que você tem um espírito livre, seu esposo não fica com ciúmes. Não, gente, o Luiz não tem ciúmes de mim. Oi, quero muito conhecer a Coreia. Você acha melhor viajar por conta própria ou pela agência de viagens? Ah, se você falar um pouco inglês, é muito tranquilo aqui viajar por conta própria, tá? A Coreia é um país muito pequenininho, muito seguro. Então, é só você planejar bem que você consegue sim viajar sozinha. A sua família aceitou o seu namoro com o seu marido numa boa? Como foi a reação deles? Foi tranquila, gente. Eles adoram o Luiz. Quando planeja visitar o Brasil, faria encontro com os fãs do canal? Sim, gente, quando eu for ao Brasil, eu quero muito fazer um encontro com fãs. Ainda não sei como isso pode ser feito, mas eu vou fazer sim, tá? Quando eu for ao Brasil. Espero que dê tudo certo. Você já foi no show do BTS? É fã deles? Não, assim, eu não sou fã de ficar acompanhando, mas eu curto muito as músicas deles e ainda não fui em nenhum show deles. Thalita, seu esposo assiste seus vídeos no YouTube ou assiste seus stories? O Luiz, ele não tem Instagram, ele não usa, então ele não vê meus stories. E ele assiste os meus vídeos, sim. Thalita, vejo que você tem liberdade para sair à noite com amigas. Como você e seu marido negociam isso? Ah, gente, nós já estamos acostumados com isso. Quando a gente tinha só o Yusu, então ele saía com os amigos dele, eu ficava com o Yusu. E quando eu comecei a fazer algumas amigas, de vez em quando a gente dava uma volta à noite, ele tinha que ficar com o Yusu. Então, nós nos acostumamos a um ficar em casa com as crianças e o outro sair. Porque não dava para os dois sair juntos. Quem ia ficar com os meninos? Então, nós nos acostumamos a sair assim, separados. Você tem contato com sua família no Brasil? Sim, tenho sim. Nós nos falamos direto. Tem o grupo da família. Tu está há quanto tempo casada? 16 anos. Thalita, aí na Coreia não tem abacate e as mulheres coreanas não fazem depilação? Procede. Tem abacate aqui, mas ele é um pouco caro e ele é pequenininho assim, gente, não é muito gostoso o abacate, ele é pequenininho. As coreanas, é verdade, muitas não fazem depilação, algumas sim, mas a maioria não fazem. O que o Yusu pretende estudar? Os homens da casa não têm ciúme de você? Linda, plena, livre? Não, eles não têm ciúme. O Yusu, ele pretende ser empreendedor, né? Qual a faculdade que ele quer fazer eu ainda não sei. Se pudesse mudar alguma coisa na Coreia, o que você mudaria? Abraços. Eu acho que é a questão da idade. Aqui na Coreia, as pessoas, quando elas chegam em uma certa idade, elas já se sentem um pouco pressionadas a não fazer um monte de coisa. A não frequentar certos lugares, a não vestir certas coisas, a não se comportar de tal jeito. E já começam a se comportar assim como uma pessoa bem mais velha, sabe? Mas não, a pessoa ainda tem 40 anos. E já se acham, assim, velhos. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de mudar aqui na Coreia, se eu pudesse mudar. Tipo, no Brasil, nós não temos muito essa preocupação, assim, com idade. Nós frequentamos lugares de jovens, a gente se mistura, todo mundo, assim, com várias idades, né? Aqui na Coreia, não. É tudo meio separado, assim, dependendo da idade. Curte certos lugares, fazem certas coisas, sabe? Então, eu acho isso meio chato aqui. E eu gostaria de saber, água potável que vocês bebem, salobra ou compatível ao padrão brasileiro? Abraços do sul do Brasil. São Borja. Eu não sinto muita diferença, gente, na água. Oi. Oi! Cheguei! Tcharam! Tcharam, chegou o Otavinho. Dá beijo. Fazendo um vídeo. Tchau. Tchau, galera. O que foi mais difícil acostumar aí na Coreia? A mudança do meu marido. Eu acho que a mudança do meu marido, gente, foi a coisa mais difícil que eu tive que acostumar aqui na Coreia. Você já sofreu preconceito aí na Coreia? Eu sofri um preconceito, gente, uma vez que eu fui tentar entrar em uma balada lá no centro.
e o segurança da balada falou que estrangeiros não podiam entrar. Eu falei, ah, tudo bem. Aí daí eu fiquei mexendo no celular aí perto da entrada, e quando eu olhei assim, aí ele ficou fazendo assim com a mão, sabe? Tipo, vai. Nossa, eu fiquei tão nervosa. Eu voltei, discuti com ele, falei um monte de coisa com ele. E foi no dia que eu fiz um vídeo, fui barrada em 3 baladas na Coreia, esse é o nome do vídeo. Fiquei muito chateada esse dia, mas eu não falei sobre isso no vídeo. Na época eu fiquei com vergonha, mas foi nesse dia que isso aconteceu e foi só uma vez. Aquele cara era um babaca, nunca tinha acontecido isso comigo aqui na Coreia, nunca. E esse dia aconteceu aí com esse babaca, mas eu falei um monte de coisa pra ele. Como você lida com as críticas que aparecem pelo seu jeito de ser, não ser igual a das coreanas? Não sei por que as pessoas criticam, porque o meu jeito de ser não é igual ao das coreanas. Eu não sou coreana, gente, então é uma coisa que eu ainda não entendo. Por que me criticam por eu não me comportar como uma coreana? Obviamente, porque eu não sou uma coreana. Thalita, suas cunhadas são de boa com você? O Luiz tem 3 irmãs. 2 delas eu só falo quando eu encontro na casa da minha sogra, em alguma data especial. E de vez em quando eu falo com a mais velha. Então, porque os coreanos têm essa cultura anti-namoro? Vida pessoal, Thalita? Ah, não sei. Não entendi muito a pergunta também. Te acho maravilhosa, obrigada por este espaço de conversa e aprendizado. Eu que agradeço. Eu consigo aprender a língua coreana mesmo morando no Brasil? Depende da sua dedicação, depende do tanto que você estuda, do quanto você se dedica, né? Isso é muito importante, já que não está em contato direto com nativos. Então, isso vai depender muito do seu esforço. Mas, se você se esforçar, sim, consegue. Como mãe, o que você observa na prática sobre ser filho de 2 etnias ocidental, mas coreano? Isso é interessante, porque são 2 culturas, né, diferentes, 2 idiomas diferentes. Então, eu acho, assim, que para eles isso é muito bom, né, eles terem 2 culturas, 2 idiomas, né, pais de países diferentes, e com certeza, assim, eu acho que amplia muito a visão do mundo, né, deles, amplia muito as experiências deles e o aprendizado, né, já que eles estão em contato com os 2 países. Então, eu acho bem legal. Então, você já teve distúrbio alimentar? Não! Nunca, graças a Deus. Vagas de emprego na Coreia é mais fácil de conseguir? Ah, depende. Eu acho que sim. Aqui você consegue fazer bico, arrumar um emprego, assim, acho que um pouco mais fácil do que no Brasil. A educação aí é melhor que o Brasil? Com certeza, absoluta. Quando os meninos começarem a ir para fora, você planeja fazer algo diferente? Ah, não sei, os gêmeos têm 12 anos ainda, então ainda não tô pensando muito nisso. Thalita, você já ganha dinheiro com o YouTube? Sim, ainda não muito, mas o canal já é monetizado. Você alguma vez já discutiu com algum coreano ou mesmo brigou? Então, a única vez que eu discuti com um coreano foi nesse episódio aí da balada que eu acabei de contar pra vocês. Fora isso, nunca. Os filhos já sofreram algum tipo de bullying na escola? Não, gente, eu sempre pergunto pra eles sobre isso, eles falam que não. As coreanas te criticam em alguma coisa? Não, gente. Eu nunca recebi, assim, críticas de coreanas aqui. As pessoas sempre respeitaram o meu jeito de ser. Todas as críticas que eu recebo são de brasileiras. Infelizmente, assim, as minhas conterrâneas, algumas me criticam bastante. Aqui na Coreia isso nunca acontece. Não sei.
porque criticam tanto, mas as críticas que eu recebo são todas de brasileiras mesmo. Aqui na Coreia é tranquilo. Gente, acabou nossas perguntas. Eu adorei responder. Muito obrigada a todos vocês que mandaram mensagens, mandaram suas perguntinhas. Vocês gostaram do vídeo? Não esqueçam seu like. Obrigada pela participação. Outra hora eu abro outra caixinha de perguntas, porque eu adorei responder as perguntas para vocês. E até o próximo vídeo. Popó!